Continuando no nosso relatório de aquisição, vamos para o segundo item aqui dentro, que é Google Ads. E aí, aqui é mais específico para quem trabalha com campanhas dentro do Google Ads e quem tem o Google Ads linkado aqui no nosso Google Analytics, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer para a gente as campanhas. Trouxe aqui um relatório, uma conta que tem algumas campanhas. Então ele vai trazer para a gente tudo que você já consegue analisar lá dentro do Google Ads também, porque o Google Ads também traz esse tipo de relatório, mas você não vai precisar sair do Google Analytics para analisar lá no Google Ads. Quando está bem linkado, ele já traz essas informações para você. Então você consegue analisar dentro da sua campanha quanto foi que você gastou e qual das campanhas trouxe mais resultado para você. Dessa forma você deixa de investir numa campanha que não está funcionando e passa a investir o valor todo na campanha que mais funciona para você, tá? E aí ele vai trazer de forma detalhada, quando a gente clica dentro de cada uma das campanhas, a gente vai fazer essa análise olhando para nossa taxa, né? Taxa de conversão. Se a gente não tem configurado taxa de rejeição, a gente pode analisar pelos usuários ou pelas sessões, mas falando tanto como estratégia de análise no Google Analytics quanto estratégia de venda no Google Ads, não faz o menor sentido a gente não ter meta, porque a gente vai estar dando tiro no escuro. A gente vai estar investindo sem saber se a pessoa está realmente fazendo o que a gente espera. E falando de Google Ads, é pior ainda, porque aí a gente está envolvendo dinheiro de campanha. Dinheiro que a gente podia estar fazendo uma outra ação, a gente está gastando ali. Então por isso que é importante a gente sempre ter a nossa meta bem configurada, para a gente não ter problema de gastar em lugares desnecessários, tá? Então o primeiro item ele vai mostrar todas as campanhas. Mapas de árvore é o mesmo conceito que a gente falou aqui em cima na parte de todo o tráfego. A diferença é que ele vai trazer focado nas suas campanhas dentro do Google Ads. E aí segue o mesmo conceito das métricas aqui, métrica primária, métrica secundária, que ele está trazendo por taxa de rejeição. A gente sabe que esse aqui teve uma taxa de rejeição maior do que essa outra campanha, mas a gente também pode trazer por cliques. Também pode trazer dados resumidos por taxa de conversão, que aí é o melhor para a gente saber se aquela campanha que a gente está fazendo, se ela está trazendo o público que a gente espera, tá bom? Bom, aqui no relatório de Site Links, ele é um pouco mais específico. Quando você faz uma campanha dentro do Google Ads, você consegue incluir alguns campos a mais de links para o usuário conhecer um pouco mais sobre a sua empresa. Então, sempre que você faz uma busca de alguma informação lá dentro do Google, ele traz o título para você, tá? Uma breve descrição e alguns itens. Em algumas pesquisas, né, ele traz algumas informações embaixo, alguns botões naquela cor azul do Google embaixo. Esses botões são site links. Quando a gente monta uma campanha lá dentro do Google Ads, você consegue definir quais botões que vai aparecer ali, qual texto vai aparecer de descrição de cada um desses botões e para cada link ele vai. Então nesse relatório aqui, você consegue analisar qual dos seus links lá do site link do Google Analytics ele está funcionando melhor. Dessa forma você pode trocar os outros que não tem uma quantidade de cliques tão expressiva ou que não leva o usuário a ajudar a converter dentro do seu funil de vendas ou seu funil para o usuário ali que ele precisa fazer dentro do seu site, tá? Então esses site links é para isso, para a gente analisar dentro do Google Analytics os nossos links complementares da nossa campanha, tá? Ajuste de lance, ele é um relatório bem legal, porque ele vai trazer pra gente, de uma forma resumida, quais são os dispositivos
que os usuários estão usando dentro do nosso site, que vem por uma campanha, né? Ele está mostrando aqui as campanhas que a gente tem, cada um dos tipos de dispositivos, e a gente consegue analisar aqui qual deles está convertendo mais. Ó, a gente tem 22% de conversão aqui nos computadores, a gente não tem nada de conversão no tablet e uma baixa conversão no mobile. Então, às vezes compensa mais você investir, pegar esse dinheiro do tablet e do mobile e investir tudo no computador para ter um retorno melhor, uma forma melhor. E aí a gente consegue ajustar o lance também. O que é o lance? O lance que a gente fala dentro de uma campanha do Google Ads é quanto você está disposto a pagar por um clique. Que a gente pode ver que cada clique saiu por 15 centavos. 20 centavos, 16 centavos. Tem cliques que custam 6, 10 reais, 15 reais, 2, 2,50, 1. Aí depende da palavra-chave que a gente está usando. Quando você faz uma estratégia no Google Ads, a gente analisa todas essas informações. Então, se você está gastando muito para ter pouco retorno, compensa você diminuir um lance de um lado para poder aumentar o lance no outro. Quando você aumenta o lance dentro do Google Ads, quando você faz uma pesquisa no Google, é como se você estivesse ali num leilão. Quem paga mais, quem tem a melhor campanha, ele aparece primeiro ali. Tá? Quem paga mais é um dos critérios que fazem o Google posicionar você primeiro do que os outros quando você está pagando. Tá? Quando você faz uma campanha paga. Mas a qualidade do seu anúncio, ele também conta muito. Mas esse relatório de ajuste de lance, ele serve para isso. Para você entender como o usuário está acessando e saber quando você pode ajustar, quando você pode aumentar um pouco mais do seu lance, quando você pode diminuir. Tá? Então ele traz aqui por dispositivo. A gente pode adicionar uma dimensão secundária. Eu vou falar de dimensão secundária aqui na parte de consultas de pesquisa, tá? Mas também vai servir para a gente entender aqui. A gente pode usar por local, por lista de remarketing, e aí tem várias opções de porque a gente pode estar usando, vai depender de cada campanha, né? Eu cliquei no local aqui, ele trouxe só a nível Brasil, porque essa campanha que a gente fez foi só aqui para dentro, tá ok? Palavra-chave, vamos para o próximo campo. O próximo campo ele vai trazer para a gente todas as palavras-chave que tiveram algum clique dentro da nossa campanha, tá? Então, quando você faz uma busca dentro do mecanismo de busca do Google, você usa uma palavra, duas palavras, palavra composta, né, que a gente chama de cauda longa e cauda curta. Cauda longa é quando você usa quase uma frase para fazer uma pesquisa. São pesquisas mais específicas. Cauda curta é quando você usa uma pesquisa um pouco mais resumida ali, tá? Então aqui ele vai mostrar para você as palavras que tiveram o melhor desempenho dentro da sua campanha e você pode negativar as que não estão funcionando muito bem ou deixar de investir nelas, né? Excluir elas da sua lista de palavras-chave, tá? E a análise segue o mesmo formato de análise, se baseando aqui nas conversões. E aí, geralmente, como você está fazendo a campanha, você quer que o usuário faça uma meta específica. E aí você seleciona a meta específica que você quer aqui para você poder analisar se o usuário está convertendo pelaquela palavra-chave que você escolheu, tá? E aí você tem que definir essa meta aqui para você entender realmente, porque agora no Google Ads você está investindo dinheiro ali para aquela campanha, tá? Consulta de pesquisa. Ele trabalha um pouco junto com as palavras-chave. A diferença é que aqui no conjunto de pesquisa ele vai trazer, ele pode trazer mais do que só uma palavra-chave. E dentro dessa consulta aqui ele pode ter mais de uma palavra-chave. Para a gente entender esse termo bem legal, eu vou usar a dimensão secundária de palavra-chave. E aí, ó, a gente vai entender, por exemplo, aqui onde a gente tem feira de energia solar, entra a palavra-chave internacional, porque o Google entende que dentro desse conceito de feira de energia solar, ele também entra as feiras internacionais, tá? Então é por isso que ele traz esse tipo de informação. Então, olhando esse relatório dessa forma que ele está, principalmente quando a gente define uma palavra-chave para a gente analisar, a gente pode
identificar uma palavra-chave que não tá convertendo legal ou não está aparecendo legal, e dentro da nossa estratégia do Google Ads, mudar o tipo dessa palavra-chave. Se ela é uma palavra-chave de ampla recorrência ou se ela é um outro tipo de palavra-chave. Né? E a gente pode, uma palavra exata, por exemplo, como é o caso dessa primeira aqui, ela é exatamente essa. Ampla é quando a gente digita uma palavra-chave, mas permite que o Google Ads traga a gente como resposta, mesmo se a pessoa fizer uma busca que contenha essa palavra. Tá? Então esse relatório é legal para a gente entender esses termos de pesquisa que estão funcionando ou não para a gente. Tá? Próximo, hora do dia. Quando a gente faz uma campanha dentro do Google, a gente quer gastar menos e ter o melhor resultado possível. Tá? É normal, muitas empresas, dentro da estratégia deles, eles deixarem a campanha rodando ali só dentro do horário comercial, das 8 da manhã às 6 da tarde, por exemplo. Mas acontece muito de a gente ter muito clique no período da noite, no período noturno, muita conversão. De madrugada também acontece de ter. Domingo à noite é um bom dia também para aparecer, um bom horário, né, para aparecer, porque geralmente as pessoas estão em casa já no momento de descanso ali, ou dando uma olhada nos e-mails antes de dormir, ou verificando alguma coisa na internet mesmo. E quando aparece sua campanha ali, você tem grande chance de converter ela. Qual a importância desse relatório? Ele vai trazer para você, dentro das 24 horas do dia, qual é o período de hora que mais converte, que mais tem conversão para você. Tá? Então vamos colocar aqui, conclusão de meta, para a gente poder analisar. Acho que já estava, já só inverti ele aqui. Vamos lá. Então a gente olhando aqui uma faixa rápida, a gente identifica 2 horas, 3, 11 horas da manhã, meio-dia, 5 horas da tarde, 8 horas da noite, 8 horas da manhã. Tá? Então a gente vai conseguir entender quais são os horários que mais convertem e quais são os que menos convertem. Quando a gente está falando de dinheiro, os que menos convertem, se não estiver valendo a pena, compensa a gente configurar dentro do nosso Google Ads para que não apareça a nossa campanha dentro desse período, para a gente não perder o nosso investimento. Tá? Da mesma forma, ele mostra para a gente os dias da semana que mais convertem. Quais são os dias da semana? Né? E aqui ele vai começar contando do 1, que aí é o domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá? E o sábado, né? Logicamente. E aí aqui segue o mesmo conceito. Vai ter um dia que você não vai estar convertendo muito. Então no dia que você não converte, não compensa você deixar dentro da sua estratégia. Tá? E aí na configuração do Google Ads, da sua campanha, você retira esse dia para que ele sua campanha não seja exibida nesse dia onde você tem um menor fluxo, onde você tem menor conversão, tá ok? O que é interessante a gente fazer quando a gente não tem a menor noção? Deixa um mês a sua campanha rodando todos os dias, em todos os horários. Depois de um mês pode ser até muito, dependendo do nível do seu investimento. Se você investe bastante, você tem um fluxo maior dentro do seu site e você consegue analisar as mudanças de uma forma mais rápida. Se você não investe muito, aí é legal deixar um mês para você poder analisar e depois desse primeiro mês saber se você investe em qual lado, né? Em qual horário, em qual dia você investe dentro da sua campanha, tá ok? URLs finais. URLs finais é a última URL que o seu usuário acessou antes de sair do seu site. É a URL que ele converte antes de sair do seu site ali. Então aqui você vai ter uma noção se a URL que você está usando, se ela está convertendo ou não. E também se você qual a palavra-chave levou o usuário até essa última tela. E aí vamos acessar aqui essa primeira, que é o que a gente mais tem em conversão, em 10% de conversão aí. A gente vai entender aqui qual é a rede de distribuição onde ele está aparecendo. Aí rede de distribuição são as redes do Google Ads, tá? Pode ser no search, quando você faz uma pesquisa, content, no meio de algum artigo, de algum site, e os sites de parceiros também, ele vai contar aqui, tá? Vamos ir um pouquinho mais a fundo aqui dentro do Google Search.
para ele mostrar para a gente quais foram as palavras que levaram os usuários até aquela URL para ele poder converter, tá? E aí, baseado também naquele conceito de palavra-chave que a gente falou, entenderam qual converte mais, qual converte menos, a gente sabe onde a gente precisa, onde a gente pode investir o nosso dinheiro dentro dessas campanhas, tá? Outro ponto que é interessante a gente falar aqui, tanto no relatório de horário do dia, semana, quanto esse das URL finais, é que o Google ele passa a colocar pra gente aqui dentro, aqui em cima, uma segmentação rápida, que é pra gente poder olhar computador, celular e tablet, tá? Que para as campanhas dentro do Google Ads é importante a gente entender em qual do dispositivo ele está performando melhor, para a gente sempre economizar e fazer a melhor campanha, com o menor custo e atingindo o máximo de clientes que façam a conversão. Tá? Não adianta a gente ter ali o cliente que clica na nossa campanha, leva o nosso dinheiro, mas não faz a nossa conversão esperada. Tá ok? Então é muito importante também a gente analisar separado aqui. Aqui no relatório de segmentação da rede de display, o Google Analytics ele vai trazer para a gente as segmentações e desempenho de cada uma dessas segmentações lá de dentro do Google Ads. O que é segmentação? A gente já falou sobre segmentação aqui no Google Analytics, quando a gente separa uma parte do todo para fazer uma análise mais específica. Lá no Google Ads, isso é um pouco diferente. Por quê? Porque em vez dele trazer informação, ele vai pegar essa segmentação que você faz e vai basear a entrega do seu anúncio para essa segmentação. Então, por exemplo, se eu analisei aqui dentro do meu site que o usuário que mais converte é o de 18 a 24 anos, quando eu vou segmentar o meu anúncio lá no Google Ads, eu vou segmentar para essa faixa de usuário. Então o Google Ads ele não vai entregar o meu anúncio para um usuário de 65 anos, de 35 anos, ele vai focar nessa faixa que eu sei que é a que mais converte para mim. Tá? Então aqui dentro desse relatório de segmentação, ele vai trazer para mim todas essas informações baseadas em cada uma das segmentações que eu fiz lá dentro. Tá? Aí ele faz isso baseado nas redes de display, nos canais manuais, nos tópicos, nos interesses e remarketing que a gente usa lá do relatório de público, idade e sexo. Tá? E aqui a gente vai conseguir analisar qual é que faz mais sentido. Lá nessa conta aqui, acho que está configurada uma rede só de segmentação, por isso que ele não traz mais de uma aqui. Tá? Campanha de vídeo para as empresas que focam nas campanhas de vídeo dentro do YouTube. Google Ads ele tem vários níveis, vários canais de distribuição dos anúncios dele. Pode ser texto lá na busca, quando você faz uma busca lá no Google e ele traz os anúncios. Ele tem a rede de display, que rede de display são quando você está navegando dentro de um site que é parceiro do Google e dentro dessa rede ele coloca lá, traz uma imagem do seu anúncio, uma coisa mais visual, não só o texto, tá? E aí ele aparece em vários sites. Tem campanha que faz no Gmail, tem campanha que faz no Google Shopping, tem campanha que faz no YouTube, que são as campanhas de vídeo. Aqui ele vai trazer para você todas as campanhas de vídeo e qual é o comportamento do usuário para cada uma dessas campanhas. Tá? Quanto você está pagando, a campanha que converteu mais, quanto você está pagando por clique em cada campanha, tipo, por visualização, né? Que é CPV que fala, é o custo por visualização, quanto você paga por visualização em cada um dos vídeos, e aí você faz essa análise para entender qual campanha está funcionando melhor e aonde você deve investir mais o seu dinheiro, tá? Mesma coisa com as campanhas do Google Shopping, tá? Aqui na campanha do Google Shopping ele vai trazer todas as campanhas que você está fazendo voltadas lá para o Google Shopping, mas o Google Shopping ele tem uma coisa mais uma coisa diferente, específica dos outros tipos de campanha. Por quê? Para você fazer uma campanha dentro do Google Shopping, você precisa subir
todos os seus produtos, né, do e-commerce dentro da plataforma do Google Shopping, e lá ele já faz basicamente automático a campanha. Ele vai trazer para você produto por produto, para cada campanha, para cada produto que você fizer. O usuário ele não faz uma campanha para cada produto, ele sobe todos os produtos dentro da plataforma do Google Shopping, e por lá o Google Shopping mesmo já faz a campanha para cada um deles, baseado no título do seu produto e nas informações que você coloca na sua página, tá? E aí aqui ele vai trazer uma campanha específica, mostrando um relatório específico mostrando essas campanhas dentro do Google Ads, tá? Lá no Google Shopping. Então esse foi o nosso primeiro tópico específico, falando das campanhas no Google Ads, voltado especificamente para quem faz campanha lá dentro e tem a ligação aqui dentro do próprio Google Analytics, tá? Se você não faz a ligação, não adianta, você não vai ter como visualizar essas informações aqui. E aí, para a gente fazer essa integração, vamos entrar aqui de novo na nossa parte de administrador. Vamos vir aqui na primeira opção de vinculação do produto, vincular Google Ads. A gente vai selecionar esse campo aqui, vai clicar para adicionar uma nova informação. E aí, quando você já está conectado no seu Google Ads junto com na mesma conta do Google Analytics, ele já vai trazer a conta para você aqui. E aí você basta selecionar a conta e continuar. Ele vai trazer configuração e você só dá OK. E a partir desse momento ele já está vinculado já à sua conta do Google Analytics com o Google Ads.